Programa Fala Doutor. Apoio Grupo Ressonar. Cuidar além da imagem. Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais um programa Fala Doutor pela sua TV Gazeta Norte Mineira, canal 2.1 em Montes Claros e canal 26.1 em Janaúba e Nova Porteirinha, em Full HD, tá? Tanto aqui para Montes Claros quanto Janaúba e Nova Porteirinha. E também falando para o mundo através do nosso portal da Rede Gazeta de Comunicação, Rede Gazeta Norte Mineira de Comunicação, e também pelo Facebook, não é? Procura lá, TV Gazeta Norte Mineira no Facebook, que você vai também acessar a programação ao vivo da TV Gazeta Norte Mineira. Chegamos no mês de outubro, um mês muito esperado para se falar bastante acerca da prevenção ao câncer de mama. É conhecido como Outubro Rosa. E vocês já perceberam que a grande maioria dos meses eles tem uma cor, e essa cor ela indica habitualmente o quê? A lembrança a um tema voltado para a prevenção na área da saúde. E o rosa foi o que começou e o que hoje tem maior visibilidade, né? Justamente pelo engajamento dos profissionais da área da saúde para se tentar resolver este problema que atinge milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, que é o câncer de mama. E é claro, prevenir é sempre melhor que remediar. Nesse sentido, nós vamos falar não apenas da prevenção, mas também dos tratamentos que podem vir após o acometimento da doença, né? O que a gente não espera que ocorra. Eu vou entrevistar hoje, para a sua satisfação, a doutora Jéssica Lafetar Rabelo, ela que é médica especializada na área de imagens, né? Que é radiologia. Ela é médica radiologista do Grupo Ressonar. E vamos fazer aqui um breve apanhado do currículo da doutora Jéssica, né, doutora? Antes da gente começar, formada aqui na nossa gloriosa Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Ela também é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, Fellowship em Tomografia e Ressonância Magnética no Grupo Fleury, em São Paulo. Observership com ênfase em ressonância de abdômen e imagem mamária no Departamento de Radiologia da McGill University em Montreal, no Canadá, e fez residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo AC Camargo Cancer Center em São Paulo. Com todas essas credenciais, é claro, a doutora Jéssica vai passar aqui para mim, para você, lições extremamente importantes acerca deste Outubro Rosa. Doutora Jéssica, um prazer mais que redobrado estar recebendo a doutora aqui no programa e principalmente sabendo de quem é filha, né? De amigos de infância, de pessoas que são muito ligadas. Daqui a pouco eu falo e mando um abraço especial, tá? Doutora, tudo bem? Prazer ter você aqui conosco. E primeiro, depois do nosso cumprimento, esse Outubro Rosa, né? É um mês que chega para poder fazer com que as mulheres despertem bastante atenção para esse cuidado. Sim, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você, Afonso. É um grande prazer poder estar falando aqui com o pessoal, falar sobre o Outubro Rosa. Agradeço pelos cumprimentos, pelos elogios. O Outubro Rosa, ele é uma campanha de conscientização sobre prevenção de câncer de mama. E como o Afonso falou, nós temos vários meses já com cores diferentes, com campanhas de prevenção diferentes. E o Outubro Rosa ele é o que tem maior visibilidade porque ele foi o primeiro. Tudo isso começou lá na década de 90, em 1990, em Nova York, com uma corrida, que eles chamaram de Corrida pela Cura. Então, as pessoas, os profissionais de saúde começaram a perceber que esses eventos traziam visibilidade para o tema e que ajudavam as pessoas, os pacientes, a falarem mais sobre isso e falarem sobre prevenção.
Então, com o passar dos anos, essa campanha foi ganhando mais destaque e aí o mês de outubro foi escolhido para ser o mês para prevenção de câncer de mama e ele foi o primeiro dessas campanhas de conscientização que vieram a surgir depois. Inclusive, ele foi instituído como lei em 2018. A campanha de prevenção contra o câncer de mama virou lei federal a partir de 2018, tamanha a importância que se tem. Aham. E para nós homens, né, vamos lembrar, mês que vem, Novembro Azul, né, câncer de próstata. Sim. Obviamente vamos fazer aqui entrevista com algum profissional ligado a esta área. Agora, doutora Jéssica, câncer de mama, a incidência é grande? Sim, infelizmente ainda é um dos cânceres que mais mata a população brasileira e a população mundial também. Está entre os quatro principais cânceres que acometem as mulheres. Então é muito importante falar sobre isso porque é um dos cânceres mais comuns e que tem como ser prevenido. Uhum. Bem, se tem como prevenir, então vamos saber então, o que causa, né? Para depois a gente passar para a prevenção. O que é que causa, doutor, o câncer de mama? Ah, sim, antes, eu quero lembrar ao nosso telespectador que o programa ao vivo, tá? Hoje, quinta-feira, dia 7 de outubro, não é? Você vai ligar participando. Olha só. O telefone está lá, 998506500 e o WhatsApp 999860326. Mande sua pergunta para a doutora Jéssica. Então vamos lá, o que é que causa, doutora? O câncer de mama, ele tem causa multifatorial. Infelizmente, a gente não tem como definir exatamente o que causou o câncer. São um conjunto de fatores e existe uma carga genética importante, existe uma predisposição individual das pessoas, da paciente. Porém, nem todos os cânceres são hereditários. Quando a paciente ela tem alguns cânceres na família, já tem um histórico familiar positivo, o risco dela aumenta, mas nem todos os cânceres de mama são herdados da família. Existe o que a gente chama de risco habitual. A paciente, com o passar dos anos, principalmente a partir dos 40 anos, o risco de câncer de mama aumenta muito. E é por isso que a campanha de prevenção se inicia com essa idade. Porque o principal fator de risco é a idade. Então, a partir do momento que a gente vai envelhecendo, chega nos 40 anos, esse risco aumenta consideravelmente, mas a gente tem outros fatores que também facilitam o desenvolvimento de um câncer. A ingesta excessiva de bebida alcoólica, o sedentarismo, o tabagismo e o consumo excessivo de embutidos, por exemplo. Sim. Tem, óbvio, né, exames que se pode fazer para poder detectar se está ou não com problema, mas eu quero saber, existe algum exame que pode levar a dizer que a pessoa tem a predisposição, que poderá vir a ter o problema ou não? Sim, existe, assim, não é um exame que deve ser feito por todas as pacientes, mas existe uma testagem genética. Então, quando a paciente tem já vários casos de câncer de mama na família, existe a testagem, porque se ela tiver uma mutação, que é a mutação do gene BRCA, ela tem indicação de fazer o rastreamento mais cedo ainda. Então, as pacientes com risco habitual, que são as pacientes que não têm câncer de mama na família, começam o rastreamento com 40 anos. Se ela tiver alguma mutação genética, ela vai começar o rastreamento mais cedo, normalmente com 35 anos, ou pode até ser submetida a algum tratamento preventivo. Então, quando existe essa mutação na família, ela pode sim fazer alguma coisa preventiva. Ok, doutora. Agora, e a mamografia? É um exame muito aconselhável, deve ser feito de tempos em tempos? A partir de qual idade deve se fazer a mamografia? Então, a mamografia ele é um exame que avalia as mamas e ela tem indicação de ser feita a partir dos 40 anos de idade. A mamografia ela entra como um exame de rastreamento. É importante a gente diferenciar o que é um exame de rastreamento e o que é um exame diagnóstico. O exame diagnóstico é aquele quando a paciente tem alguma queixa. Estou com dor na mama, senti um nódulo na minha mama, estou com algum tipo de secreção saindo pelo mamilo. Esse exame ele pode ser feito porque a paciente tem uma queixa específica. A mamografia de rastreamento é aquela que é feita independente de a paciente ter queixa. Então, a paciente, mesmo não sentindo nada, deve fazer o exame justamente porque, a partir dos 40 anos, o risco de câncer de mama aumenta e a gente consegue pegar lesões muito iniciais na mamografia. A intenção do Outubro Rosa é isso, é lembrar a paciente que esse exame deve ser feito independente de estar sentindo alguma coisa ou não, porque nós podemos pegar as lesões de forma muito inicial, o que melhora muito o tratamento e a chance de cura. Uhum. Agora, há um grupo de mulheres que tenha predisposição a mais a ter do que outras, doutora?
Não, a gente não tem nenhum tipo de diferenciação entre raças, só a idade mesmo. Porque o câncer de próstata, por exemplo, ele já tem, né? Uma Sim. diferenciação de raça. Exato. Mas o câncer de mama não. Não. A gente tem aqueles fatores que eu já falei, a questão do sedentarismo, os excessivos Os hábitos, de bebidas. né? Exato. Esses hábitos de vida não saudáveis, infelizmente, favorecem as mutações na célula e em uma dessas mutações, os fatores cancerígenos podem agir. Infelizmente, pode ter uma mutação que vai gerar um câncer de mama. Porém, é a idade o principal fator de risco. Aham. Agora, doutora, a gente falou de mamografia. Qual que é a diferença da mamografia para o ultrassom de mamas, né? Um é muito melhor do que o outro, um consegue diagnosticar mais coisas que o outro, pode ser feito em detrimento do outro, ou um complementa o outro. Então, essa é uma dúvida muito comum das pacientes, porque elas ficam, às vezes, sem saber o que está, se um exame é melhor do que o outro, se ela precisa fazer os dois. O ultrassom de mamas, o ultrassom e a mamografia, eles são exames diferentes, que veem coisas diferentes. Então, na maioria das vezes, eles se complementam. O ultrassom, ele não é indicado como rastreamento. Então, a não ser que a paciente esteja sentindo alguma coisa, raramente ela vai fazer ultrassom. O rastreamento, ele é feito com a mamografia. E por que ele é feito com a mamografia? Porque a mamografia identifica as microcalcificações, que são o sinal mais precoce de câncer de mama. Então, esse é o exame que a gente faz se a paciente não estiver sentindo nada. Se a paciente tiver alguma queixa, ela pode fazer mamografia e ultrassom. E aí o ultrassom vai avaliar, pode até complementar a mamografia em algum sentido. Complementar a mamografia, né? Agora, doutora, assim, aquelas mulheres que têm aqueles problemas de displasia mamária, que sofrem muito no período de menstruação, o peito incha, dói, etc. Isso pode fazer com que ela tenha mais predisposição ao câncer de mama ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, essas alterações, a gente costuma agrupar essas alterações num grupo que a gente chama de alterações funcionais benignas da mama. Essas alterações, elas são, como o próprio nome diz, funcionais e benignas. Funcionais porque a gente fala que varia com o ciclo menstrual. Então, como o Afonso falou, às vezes perto do período menstrual a mama fica mais dolorida, mais túrgida, dá uma sensação de inchaço, porém isso não aumenta o risco de câncer de mama. É uma sensação ruim, que acaba gerando um pouco de sintoma, mas não aumenta o risco de câncer de mama. Uhum. Agora, essa mamografia, ela envolve radiação, né? Sim. Já o ultrassom, não. Exatamente. No caso, a doutora faz imagem através dos dois tipos, né? Sim. De mamografia e de ultrassom. Como envolve radiação, há um risco para o paciente, há um risco para a pessoa que vai fazer o exame, há um risco para o médico também? O exame, ele envolve sim radiação, porém o risco é muito baixo. O que acontece? A radiação envolvida na mamografia é tão baixa que o risco de desenvolver algum problema, alguma doença por causa daquela radiação é menor do que o benefício de se diagnosticar um câncer de mama de forma precocemente. Então, alguns estudos já mostraram que as campanhas de prevenção com mamografia reduzem até 50% a chance de morte de uma paciente diagnosticada de forma precoce. Então, esse risco, ele torna-se muito pequeno, porque o benefício do diagnóstico precoce é muito maior. Muito maior, doutora. Isso é importante saber. Bem, vamos lá. 99850-6500 é o telefone para você ligar para o programa Fala Doutor, tirando as suas dúvidas com a doutora Jéssica, que está falando aqui sobre o Outubro Rosa. Ou então, pelo WhatsApp, 999860326. Habitualmente, doutora, as pessoas costumam participar mais a partir do segundo bloco, porque já ambientaram com o assunto do programa e as perguntas começam a surgir. E mais uma vez eu quero que você aí de Janaúba, você de Nova Porteirinha, também participe do nosso programa, tá? Enviando suas perguntas para que a doutora Jéssica possa responder. A gente vai a um pequeno intervalo e volta já já. Aguarde.